superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta terça-feira a Igreja celebra a memória de São Domingos. E hoje vamos rezar juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão, minha irmã, a palavra que ecoa para nós hoje é a palavra de Jesus a Pedro. Por que duvidaste? Nós vemos que, antes desse acontecimento, Pedro duvidou nesse acontecimento e tiveram outros acontecimentos que Pedro e vários dos outros discípulos não acreditaram, não tiveram fé, não creram de verdade em Jesus. Com isso, o que eu tenho a dizer a cada um de nós hoje é para ficarmos atentos. Nós corremos o risco de esquecer tudo o que Deus fez na história, lá com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José e tantos profetas, tantos juízes. O que Deus fez nas vidas dos santos, na vida dos apóstolos, na vida de Maria, de José, na vida dos nossos avós, nossos pais, na nossa própria vida. Nós, nas primeiras dificuldades, nos primeiros sofrimentos, nas primeiras angústias, nós já acreditamos que Deus se esqueceu, que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama e tantos pensamentos contrários à fé. Hoje nós somos convidados a nos alicerçar naquilo que Jesus nos ensina, naquilo que Jesus nos fala, para que assim alicerçados na fé, nós não esmoreçamos diante das dificuldades, nós não nos desesperemos quando os ventos contrários baterem contra nós,
mas assim firmes. Nós sabemos quem somos, nós sabemos quem Deus é e assim nós perseveramos firmes. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir escuridão, pode vir perseguições, mas nós não nos deixamos abalar. Por isso, irmãos, além de rezar, o que nós vamos fazer, pedindo essa graça de nos alicerçarmos sempre na verdade de Deus, que nós possamos também pedir o dom da oração, porque somente na oração, somente no encontro com Cristo, nós aprendamos de verdade a conhecer esse amigo. Somente nesse encontro com Cristo, nós vamos perseverar na verdade, na realidade de quem Ele é em nossas vidas. Rezemos então. Ó Senhor, diante da Tua palavra hoje, da Tua repreensão a Pedro, pedimos a graça de ouvi-la, para que diante dos nossos desesperos, dos nossos medos, angústias, dos nossos sofrimentos, nós tenhamos um olhar capaz de reconhecer que em meio às tempestades, à escuridão, em meio aos sofrimentos, o Senhor está ali a nos chamar. Que nós possamos ouvir a Tua voz e mesmo com o vento contrário, mesmo com as tempestades que muitas vezes gritam e nos apavoram, que nós possamos olhar nos Teus olhos, ouvir a Tua voz e seguir. Que nada nem ninguém possa nos desviar do Teu amor. Dai-nos também, ó Senhor, o dom da oração, para que nós possamos, dia após dia, conhecer a Tua voz e nos deixarmos atrair por ela. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.